Olá, você tem a sensação de que de repente o seu dinheiro vai embora e você nem sabe por quê? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nessa série sobre minimalismo eu vou falar sobre 15 coisas que levavam o meu dinheiro embora e que não tem essa necessidade. Não quer dizer que você precisa deixar de comprar, mas que você pode passar a comprar da forma certa. Primeiro item é o grande queridinho das mulheres, que são as bolsas, né? As bolsas sempre tem aquela piada, né, de por que uma mulher precisa de tantas bolsas. E eu percebi isso quando eu fui fazer uma reorganização total na minha casa e eu percebi que tinha inúmeras bolsas que eu nem usava. Então eu passei a reduzir esse número de forma a ficar somente com bolsas que eu realmente vou utilizar, né? Então eu tenho uma bolsa grande, assim, uma maior, tenho uma bolsa pequena, com alça tiracolo, e tenho uma bolsa para casamentos, que eu quase não vou, mas eu tenho, né? E o grande lance, a grande sacada na compra de bolsas é comprar em cores que são neutras, cores que vão combinar ali com quase tudo. Então, por exemplo, a minha bolsa maior é cor de caramelo, a bolsa pequena é um rosé, né, um rosé bem nude, assim, bem neutro, e a carteira de casamento é na cor preta. Tá? Então, esse é o lance para que você possa utilizar essa bolsa por mais vezes, por mais tempo, sem precisar ter vários exemplares na sua casa. Além de ter a dificuldade para guardar, também tem a dificuldade de que quando você muda de bolsa, pode ser que fiquem alguns itens para trás, ok? Segundo item, outro queridinho das mulheres são os sapatos. Eu ainda tenho vários sapatos guardados, né, porque eu comprei antes de desenvolver essa consciência, mas dificilmente eu adquiro novos sapatos. Primeiro porque eu trabalho em casa, né, trabalho online, então se tem um sapato que eu realmente utilizo muito é o chinelinho de dedo, eu busco comprar ali um modelinho mais bonitinho, né, para ficar em casa, mas esse sim eu uso bastante. Os outros eu uso esporadicamente para sair, né? E eu percebi que eu tinha sapato em excesso quando um dia eu fui organizar e eu vi um sapato novinho descolando. Isso acontece com os sapatos quando nós compramos e não utilizamos. Quando eles ficam guardados, eles não ficam conservados como uma roupa, por exemplo. O couro começa a ressecar, o material começa a desbotar, dependendo do material, e a cola resseca e começa a abrir. E aí você ou terá o trabalho de levar no sapateiro, ou terá que doar para que a pessoa conserte, né? Então, não é um investimento interessante, inteligente, porque o sapato ele se desgasta sozinho, certo? Isso também pode acontecer com as bolsas, especialmente se for de couro ou de couro vegetal e não for trabalhado com esse material adequadamente. Então, é outra coisa que eu não compro mais, a não ser que eu tenha aí de repente uma ocasião específica que eu não tenho um sapato, mas em geral os que eu tenho me atendem bem. Outro item que eu parei de comprar são jogos de cama. Eu falei sobre isso um dia nos stories do Instagram, quem quiser me seguir por lá, @despertaluz, onde eu mostrei, né, um jogo de cama que eu havia comprado, havia trocado. E eu também pensei nessa questão da armazenagem, né, porque como eu moro em apartamento, não tem assim tantos locais para armazenar, e não tem a necessidade de ter realmente muitos exemplares, né? Hoje em dia eu tenho 2 jogos de cama de casal, então eu uso um, né? Então eu uso, lavo e coloco de novo. Se acontece algum contratempo, né, ou vem alguma visita como a minha filha para ficar na minha casa, eu utilizo então o segundo jogo, né? Então eu sempre tenho ali um de reserva, mas um de reserva é mais do que o suficiente. E da mesma forma, o edredom que cobre a cama. Não há necessidade de ter mais do que um. Um é mais do que o suficiente. Você pode, no máximo, ter 2, né? Também para essa troca, caso haja necessidade. Mas um me atende muito bem. Pela manhã, quando precisa, eu lavo. Final da tarde já está seco e eu coloco, ok? Então, é outro item que eu só compro quando o anterior já está desgastado, né? Já foi bastante utilizado. Então, geralmente eu coloco para doação ali na caçamba que tem na frente do meu condomínio, né? Para que sirva também a outras pessoas. Mas é só nesse caso que eu uso, que eu compro outro. Outro item que eu não compro, água mineral. Claro que esporadicamente, se eu estou fora e se eu não levei a minha garrafinha, aí eu compro uma garrafinha ou outra. Mas em geral, eu reutilizo as garrafas que eu já tenho, né? Ou eu tenho outras garrafas que servem para essa finalidade. Então, se eu vou caminhar, se eu vou numa academia, né? Ou se eu vou viajar, geralmente eu levo a garrafinha com a água que eu já levei de casa. Por quê? Além da questão do gasto, tem a questão do lixo, né? Cada garrafinha de água mineral é uma embalagem a mais que vai para o lixo e com isso a quantidade de lixo aumenta absurdamente. Outro item que levava meu dinheiro embora era o óleo essencial. Como eu ensino e gosto de aromaterapia, eu tenho diversos óleos, até para fazer sinergias ali
para os amigos, né, para os familiares, mas o que eu percebi é que alguns óleos estavam estragando, estavam oxidando, especialmente aqueles que nós usamos pontualmente. Então, eu fiz um tratado comigo de só comprar novos óleos quando o anterior acabasse. Então, eu espero acabar um vidrinho para poder comprar outro. Por conta disso, o óleo essencial ele tem uma vida útil e dependendo do material com o qual ele é feito, ele dura menos tempo, né? Então, é dinheiro literalmente jogado fora, é uma pena. Então, por isso, hoje em dia eu só compro novos quando eu já terminei de usar o anterior. Outro item no qual eu gastava muito dinheiro e faz muito tempo que eu não gasto mais é a maquiagem. Nossa, eu era apaixonada por comprar maquiagem e comecei a perceber como também era um desperdício, porque em geral você acaba utilizando 2 ou 3 cores de sombra, 2 ou 3 cores de batom, por exemplo, e as outras acabam ficando guardadas. Então eu parei totalmente de comprar maquiagens. As sombras que eu tenho em geral foi que eu ganhei da minha filha, né, que ela não estava utilizando ou que ela me deu de presente. No rosto eu utilizo filtro solar já com cor, então isso tanto reduz o custo quanto a embalagem, né? Então eu não uso base. E o batom eu tenho 3 cores de batons, que para mim são as cores coringa, e essas eu sempre utilizo. E também só compro outro quando está acabando o anterior. Eu nem vou em busca de outras cores, porque eu já sei que eu vou gostar mais dessas 3 mesmo, né? Isso faz com que o custo e o desperdício sejam extremamente reduzidos. Assim, na mesma linha da maquiagem estão os cremes, né? Eu sou apaixonada por cremes para pele, eu uso desde muito nova. E eu tinha creme para tudo, creme para rugas, creme para os olhos, creme para o corpo, creme para as mãos, creme para os pés. E eu simplifiquei demais a minha rotina nesse sentido. Hoje em dia, no rosto, eu utilizo praticamente somente óleo vegetal, ou seja, óleo de amêndoas doces, óleo de coco, depende da sua pele, né? Qual é o óleo que se adapta com a sua pele. Então, a minha hidratação basicamente é só com óleo vegetal. E eu tenho um creme que eu passo no corpo e nas mãos esporadicamente quando eu não quero utilizar óleo. E só, não tenho mais nenhum tipo de creme para tratamento da pele. Outro item também são os perfumes. É a mesma questão da maquiagem. Você pode ter uma série de perfumes, mas geralmente você vai utilizar 1, 2, no máximo 3, dependendo da ocasião. Então, os perfumes, você tendo um para o dia, um para a noite e um para variar de vez em quando, é mais do que o suficiente. Mesmo caso do óleo essencial, eles acabam estragando, oxidando, você perde dinheiro, né? É um desperdício e está acumulando mais lixo aí e também, né, soltando elementos na natureza. Outro item que eu reduzi bastante o consumo, apesar de que eu não acho que é um dinheiro jogado fora, mas eu já vou explicar por quê, são os livros. Eu comprava muito livro, né? Eu vi uma indicação de livro ali num vídeo que eu gostava, eu já corri e já comprava. E não tem nenhum problema, né? Porque você tem ali aquele item disponível para você quando você quiser ler. A questão do livro é que eu estou com muitos livros que eu não li. Então, sempre quando eu quero comprar um livro novo, eu penso, ok, mas eu primeiro preciso terminar de ler tais livros. Então, eu só compro um livro novo se realmente naquele momento ele será muito útil para mim, ele vai trazer uma informação que eu estou precisando naquele momento. Por exemplo, eu vou montar um curso novo, uma mentoria nova, e eu preciso de um material específico para esse serviço. Aí sim eu adquiro o livro, né? Ou se alguma indicação que realmente, assim, por algum motivo eu preciso. Se não, eu coloco ali, eu salvo nos itens para comprar depois, ali por exemplo, num dos sites, eu não vou falar o nome porque não é publi, mas num dos sites ele tem a opção de você ir salvando ali para comprar depois e posteriormente eu dou mais uma olhadinha. Outro item que eu também aprendi a comprar, né, que eu comprava errado, digamos assim, é comida, né? Eu vim de uma casa onde a minha mãe, ela sempre estocou muita comida, até por conta da infância difícil, né, que teve. Eu sempre lidei com a minha mãe, que comprava muito, e o meu pai muito acumulador. E isso me trazia essa ideia de que eu sempre tinha que ter muito, inclusive comida. E o que eu percebi? Que a comida estragava, né? A comida também tem uma vida útil. Então, se você não utiliza aquela comida em determinado período de tempo, ela estraga. E é um desperdício e também acúmulo de lixo na natureza. Fora todo o processo que é envolvido na fabricação, que também gera lixo, gera poluição, né? Então, hoje em dia, eu compro o suficiente para comer num determinado período de tempo. Em geral, uma compra que eu faço, especialmente de frutas, verduras, dura em torno de 15 dias. Após isso eu preciso comprar novamente, né? Porque daí se eu deixar na geladeira, estraga. Então, parece uma dica boba, né? Comida, mas nós compramos sem nem perceber.
porque temos essa informação lá no nosso inconsciente de que vai faltar comida, especialmente porque muitas pessoas que vivem no nosso país são descendentes de imigrantes que vieram fugindo de guerras, né? E na guerra faltava sempre muita comida, então vem com essa sensação de que vai faltar, certo? Pode ver se alguém fala que fechou uma estrada, né, como aconteceu esses tempos na minha cidade, e que estava demorando um pouco mais para chegar comida, as pessoas vão todas correndo no supermercado com medo de que falte, né? É justamente por essa memória ancestral, lá dos tempos da guerra, especialmente, né? Então, por esse motivo, hoje em dia, eu só compro o que eu vou utilizar. Tem épocas que eu abro a geladeira, abro o armário, é uma tristeza, porque não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, também não tem desperdício, nem de dinheiro e nem de comida. Outro item também que nós compramos por impulso são jogos de pratos e jogos de copos. Eu contei já algumas vezes que uma vez, um mês mais ou menos depois do casamento da minha filha, o meu armário de louça da cozinha caiu inteirinho. E com isso, 80% das louças que estavam ali quebraram, inclusive algumas louças que foram da minha avó. Eu fiquei triste na época, mas depois eu percebi que eu consegui conviver muito bem com os 20% que sobraram, né? Não era tudo combinando e tal, mas eu pensei, nossa, eu não precisava ter tanta louça, né? E depois disso eu repus ali alguns pratos e eu já reponho aquela linha que é mais simples, assim, que é mais fácil de encontrar, justamente que se quebrar um prato é fácil repor, sabe aquelas linhas assim que sempre tem disponível? Então, o meu é incolor, assim, é bem simples, bem fácil de encontrar. Porque, na verdade, é uma vaidade ter um jogo todo decorado, né? Eu já tive jogo decorado e aí acaba lascando, ficando feio, você não quer mais usar aquela louça. Então, hoje em dia, eu prefiro comprar um jogo que é simples, que é fácil de encontrar outras peças para repor e somente a quantidade necessária. E mesmo assim, dificilmente eu uso. Eu tenho 6 pratos fundos, 6 rasos e dificilmente eu uso. Eu uso mais quando minha filha vem com o marido dela para cá, né? E copos, o que eu aprendi sobre copos? Que é interessante você comprar um copo de melhor qualidade, gastar um pouquinho mais, comprar um copo mais resistente, né, que tenha seja menos suscetível a quebras, e com isso eles se tornam mais duradouros. Então, esses dois eu também só compro quando há necessidade, só para repor, caso quebre, né? Caneca eu já tenho mais algumas ali, até porque nós ganhamos de presente, sempre é bom ter, mas eu também não adquiro além daquilo que eu posso armazenar. Outro item também que eu penso bastante antes de comprar são os eletrodomésticos, pelo mesmo motivo, né? Na casa da minha mãe tinham muitos eletrodomésticos que não eram utilizados, davam trabalho para limpar, porque o que acontece? Nós vamos consumindo e vamos achando que sempre está faltando armário para guardar as nossas coisas, né? E isso eu aprendi no livro da Marie Kondo. Nunca está faltando armário, sempre está sobrando coisas. Então, se está faltando armário é porque você está acumulando muitos itens. Essa é uma dica de ouro. E com isso, hoje em dia, eu tenho só eletrodomésticos que eu realmente utilizo, né? Por exemplo, a Air Fryer é algo que eu utilizo, assim, quase diariamente. Então, para mim, é um item indispensável. Para muitas pessoas não é. Depende de cada pessoa. Mas eu não compro mais, assim, somente por comprar ou porque é um item novo, não. Eu primeiro vejo se eu vou utilizar aquilo. Outro item que eu reduzi drasticamente a quantidade de uso são os produtos de limpeza. Eu também era daquela pessoa que eu tinha um produto para cada coisa, né? Tinha um óleo para os móveis, tinha cera para o chão, tinha desinfetante de cheiro tal, desengordurante tal, né? E depois, quando eu me aprofundei nos estudos da aromaterapia, eu aprendi a fazer uma mistura, que inclusive eu já ensinei no Instagram, que é feita com água, bicarbonato de sódio, detergente neutro e álcool. E essa mistura eu utilizo para limpar praticamente tudo. Fora isso, eu tenho sim, né, o sabão em pó para lavar a roupa, tenho às vezes um vidro de Quiboa, que infelizmente algumas coisas só saem realmente com a Quiboa, mas raramente eu utilizo algum outro produto fora esses e assim, me atende muito bem. Para perfumar eu utilizo o óleo essencial na misturinha ali desse multiuso e funciona super bem. Outro item também que eu deixei de comprar em excesso são os itens de decoração. Até por ter formação em design de interiores, eu gosto demais de decorar, né? Eu gosto e sempre que possível eu vou dando uma olhadinha em casa. Eu não gosto muito de mudar os móveis de lugar, mas a decoração eu acho interessante. Só que eu também percebi que eu tinha muitos itens desnecessários, especialmente uma vez que eu pintei a casa inteira, né? Como foi trabalhoso guardar tudo, colocar de novo. Então, hoje em dia, o que eu faço? Quando eu enjoo, eu guardo. Eu guardo alguns itens e tiro alguns itens que estavam guardados para decoração. Ou eu transformo, faço algum tipo de artesanato.
E com isso, dificilmente hoje em dia eu compro algum item de decoração, a não ser que seja alguma coisa, tipo, fui numa viagem, quero ali uma lembrança, alguma coisa assim, mas geralmente eu não compro mais, certo? Ou se forem itens de reposição, né, como por exemplo um tapete que gasta e é necessário trocar. Fora isso, eu também não compro mais. E finalmente, um item que eu vejo muitas pessoas comprando, hoje em dia talvez nem tanto, mas que já foi uma grande febre, foram as capinhas de celular, né? Capinhas de celular para trocar e tal, de acordo com a roupa, de acordo com a moda, de acordo com onde vai. E hoje em dia eu tenho uma capinha só, uma capinha preta, bem neutra, realmente, assim, para ficar bem discreta ali com o celular. E eu só troco quando ela começa a desgastar, ali ficar feia. Aí eu troco, senão eu fico só com aquela capinha mesmo até quando der. Então vejam que são itens que você pode diminuir o consumo, passar a ter um consumo mais consciente, sem que você precise se sacrificar, na verdade, é só uma questão do consumo consciente, conforme eu falei no outro vídeo. Se tem algum item que você não compra mais por impulso, coloca aqui no comentário que eu quero saber. E eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, tenho também a comunidade Desperta Luz para a expansão da consciência e faço atendimentos com tarô para autoconhecimento, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!